Aleluia. Ainda em pé, queridos. Vocês já viram que o fogo está caindo, não é verdade? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. No versículo 49. Lucas capítulo 24, versículo 49. Eis que vos envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Eu vou repetir: eis que vos envio a promessa de meu Pai. Ficai em Jerusalém. Olha para quem está ao teu lado e diga: fica em Jerusalém. Tem poder de Deus para a tua vida nessa noite. Quem crê que tem poder de Deus sobre nós nessa noite, queridos? Atos capítulo 1, versículo 4. Abra lá, Atos capítulo 1, versículo 4. Diz assim: estando com eles, o que ele fez? Eu não entendi. O que ele fez, queridos? Então diga comigo: é uma ordem. Não se ausente de Jerusalém. Então, antes de se sentar, você vai dar a mão para 3 pessoas e vai dizer para o teu irmão: em Jerusalém é o teu lugar. O fogo do Senhor vai te encher nesse lugar. Vai lá. É em Jerusalém que o fogo de Deus vem sobre a tua vida. Fala isso para 3 pessoas. Fica em Jerusalém. Deixa o fogo de Deus mover na tua vida. Aleluia, aleluia. Pode se sentar, queridos. Eu queria que você abrisse o seu coração nessa noite. O pastor Atos falou, nesta manhã nós tivemos um momento muito precioso na presença de Deus. E a palavra que o Senhor me deu nessa noite é essa: permaneça onde o fogo está. Domingo passado eu ministrei sobre você não apagar a chama do Espírito. Há uma chama que o Senhor tem feito arder nos nossos corações nesses dias, queridos. Há uma chama nova que está brotando. E eu quero te incentivar, queridos. Nós, pessoas têm vindo à igreja aqui, ainda nós não estamos com a nossa sala de oração pronta. Nós estamos mudando aqui para o prédio. Se você for lá, nós estamos reformando, já adquirimos, nós estamos botar um forro novo, acústico, que absorva o som, para a gente não ter problema com os nossos vizinhos. Estamos acertando os detalhes das paredes ainda, tudo aquilo que nós temos a fazer. Mas de segunda a sexta-feira tem vindo irmãos todas as manhãs aqui orar. E se você quiser estar aqui, os pastores toda quarta-feira têm vindo aqui às 6:30 da manhã. E tem sido um tempo tremendo, queridos. Eu creio que há uma chama que Deus tem colocado nos nossos corações. E domingo passado, eu comecei a reunião falando sobre esse fogo que não pode se acabar. Lá em Levítico, capítulo 6, versículo 13, diz que a chama, Levítico... Eu vou citando os textos, você vai acompanhando para mim, tá bom, filho? Bem rápido. E já vai lançando aí, Levítico capítulo 6, versículo 13. Ele diz que há uma chama, não entrou ainda. Eu vou esperar eles acertarem ali. Levítico capítulo 6, versículo 13. Está na palavra lá. Levítico 6, 13, isso. Diz assim: o fogo se conservará continuamente aceso sobre o altar, não se apagará. Pega a mão do teu irmão, fala: essa chama, vai lá. Não, fala mais forte, fala: há uma chama dentro de você que não pode se apagar. É a chama do Espírito Santo de Deus. Quem crê que o Espírito Santo está colocando um fogo dentro do teu coração, queridos? Você precisa crer nisso. Levíticos
Levítico capítulo 9, versículo 24, eu falei domingo passado, fala exatamente sobre isso, que esse fogo nasce no coração de Deus. Esse fogo nasce em Deus. E nessa noite, lembrando das táticas que eu falei que o inimigo usa para abafar esse fogo no teu coração. Se você lembrar, no domingo passado eu falei que muitas vezes ele usa lutas e problemas familiares. Coisas que acontecem dentro de casa, que muitas vezes nos machucam, queridos. São armas que o inimigo usa. Uma outra tática que eu disse são fofocas, mentiras, palavras enganosas a teu respeito. Ainda nessa manhã, o irmão veio me falar: pastor, estão falando de mim. Eu falei: pois é, meu filho, a tua vida te defende. Não se preocupe com o que estão falando. Se preocupe com o que Deus pensa a teu respeito. Se preocupe como Deus olha a tua vida. Se preocupe como Deus olha para você. Eu estava até brincando que muita gente que fica tão preocupada e a pessoa fica discutindo em rede social. Por isso que é difícil eu entrar em rede social. Eu entrei hoje para cumprimentar a Denise, né, para falar dela, porque eu realmente não gosto disso, as pessoas ficarem discutindo em rede social. E eu estava contando, disse que o pastor estava lá e a pessoa chegou do culto e falou assim: hoje o culto estava uma droga. E o pastor já respondeu: estava uma droga porque você estava no culto, miserável, né? Se você não tivesse lá, talvez o culto tivesse melhor. Então, as pessoas começam a entrar numa situação que não precisa. Não tem que fazer isso. Mas muitas vezes, fofocas, mentiras, palavras nos machucam, queridos. Uma outra arma é te afastar da igreja, te afastar da célula, te afastar do corpo de Cristo, do lugar onde a presença de Deus se manifesta. E por fim eu falei que a arma que o diabo usa também é o pecado. Esse não tem dúvida, o salário do pecado é a morte, apaga o espírito. Mas nessa noite eu quero lembrar de outro princípio para a tua vida. Quem quer ser incendiado pelo Espírito Santo de Deus? Um princípio para você ser incendiado pela presença de Deus, ser cheio de poder, não apagar a chama do Espírito Santo. Diga assim comigo bem alto, fala: eu tenho que permanecer em Jerusalém. Jesus disse: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. Atos capítulo 1, versículo 4, ordenou-lhes que permanecessem em Jerusalém. Ou seja, não dá para negociar, queridos, porque Jerusalém é uma figura profética do lugar onde o Senhor estabelece a sua presença. É uma figura profética da igreja, é uma figura profética de onde está o trono de Deus. É só você ir para a palavra de Deus. É uma figura profética de onde a glória de Deus se manifesta. Era sempre em Jerusalém, onde estava no santo monte em Sião, a morada de Deus no alto de Jerusalém. E é por isso que Deus fala: você quer fogo? Fica em Jerusalém. Quem quer fogo aqui? Quem quer fogo? Então olha para o teu irmão, fala: fica em Jerusalém, meu irmão. E hoje eu quero lembrar de um texto, queridos, que eu nem sei quantas vezes eu ministrei. Nós temos até uma canção, foi feita pelo pastor Leandro, né, e acabamos de cantar agora. Jesus, quero te encontrar ao longo do caminho, ouvir sua doce voz falando comigo, sentir o meu coração arder. E ele vai cantando, como da primeira vez. A minha voz ia falhar, então eu parei. Esse lugar, queridos, onde o nosso coração arde, onde nós cantamos. Aliás, o nome dessa canção é Caminho de Emaús. E é por isso que nessa noite, eu quero lembrar de uma passagem que está em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Que nós já estudamos na célula, já ministramos na igreja, já cantamos. Mas eu creio que tem tudo a ver com essa chama, com ficar em Jerusalém. Porque esse texto fala de dois discípulos, que como você, já foram tocados por Jesus. Fala de dois discípulos que andaram com Jesus. Dois discípulos que experimentaram em suas vidas
o poder do Jesus vivo, presenciaram milagres, viram os feitos, sabiam aquilo que Jesus podia fazer. Mas num determinado momento da vida deles, e todos nós passamos por momentos assim, queridos. Discípulos que viveram um fogo intenso, uma empolgação intensa, presenciaram milagres, com a multidão celebraram. Mas todos nós vivemos momentos em que o fogo muitas vezes quer apagar no nosso coração. E o que acontece aqui, queridos? É que agora, aquilo que veio para apagar o fogo, foi um luto, uma morte, uma tristeza, por uma perda irreparável. A pessoa mais importante na vida deles tinha morrido. Eles tinham uma ordem: fiquem em Jerusalém, não saiam de Jerusalém, é ali que o poder de Deus se manifesta. Mas Jesus tinha morrido, e eles resolveram, porque muitas vezes quando situações assim acontecem, queridos, a pessoa resolve sair de Jerusalém. Eles resolveram, mesmo debaixo de uma ordem de Jesus, se distanciar de Jerusalém. Eles decidiram dar outro rumo para suas vidas. Eles decidiram andar na direção oposta de onde Jesus tinha falado para eles andarem. E por que isso acontece, queridos? Porque não permanecer em Jerusalém, essa é a primeira lição. Tomar outro rumo. Muitas vezes, apagar o fogo só acontece por conta de frustrações que nós passamos na vida. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, queridos. Do versículo 13 até o versículo 20, a história desses discípulos nos mostra muitas vezes como nós nos frustramos com pessoas, como nós nos frustramos com situações, como nós nos frustramos muitas vezes com a igreja, com a célula, como nós nos frustramos com o próprio Jesus, porque o caso desses discípulos, a frustração não era outra e não era com outro, a não ser o próprio Jesus. Vamos acompanhar o texto, queridos, até o versículo 20. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho de uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém. Diga comigo: saindo de Jerusalém, indo para outro lugar, tomando outra rota. E versículo 14: e iam conversando a respeito das coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Queridos, muitas vezes quando esperamos em algo, quando esperamos em pessoas, quando colocamos a expectativa do nosso fogo não em Deus, mas em situações erradas, e as coisas não acontecem do nosso jeito, normalmente nós nos frustramos, e muitas vezes Jesus pode estar ao nosso lado, e a gente não perceber que Ele está ao nosso lado. Eles iam conversando, e enquanto conversavam, Jesus se aproximou deles. Jesus ia com eles. Mas eles estavam tão tristes, tão apagados,
tão sem fogo, que o versículo seguinte diz assim: os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecer. Sabe por que muitas pessoas não veem aquilo que os anjos veem, queridos? Sabe por que muitas pessoas não contemplam o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é belo, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto é majestoso? Porque estão tão envolvidas nas suas frustrações, que não conseguem enxergar Jesus, não conseguem reconhecer Jesus. Quando cantam, lindo, lindo, lindo és, cantam por cantar, não conseguem enxergar, estão tão sem fogo que não conseguem ver algo diferente, porque colocaram a sua expectativa no lugar errado. E o próprio Jesus, versículo 17, lhes perguntou: o que está preocupando vocês? Do que vocês estão falando? O nosso Deus sabe e conhece todas as coisas. Sabe ou não sabe, queridos? Sabe. Ele conhece o nosso coração. E é por isso que Ele quer andar ao nosso lado. Mas uma pessoa que vai perdendo fogo muitas vezes não percebe. E Ele fala. Quantas vezes Deus chega em você e fala: meu filho, minha filha, o que é que você tem? O que você está passando? E eles pararam entristecidos. Termina o versículo 17. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: ainda fica bravo com Jesus. O senhor é o único que não sabe? Agora vem com essa pergunta. Será que não sabe por que eu estou triste? Será que não sabe por que eu estou chateado? O senhor estava lá em Jerusalém também, não estava? Falaram que era um lugar de ficar para receber poder de Deus, mas eu não recebi nada. O que eu recebi foi isso, frustração. Agora vai dizer que você não sabe que eu estou assim, que não sabe por que eu estou assim. E Jesus lhe perguntou: fala. Queridos, eu creio que neste ano Deus vai levantar a tua vida para abrir o seu coração a Ele e dizer: Senhor, eu estou aqui para te dizer aquilo que está me incomodando, porque eu não quero mais permanecer como eu estou. Eu quero que o teu fogo incendeie a minha vida. Jesus é tão bondoso, queridos, que Jesus olha para eles e pergunta: quais? E eles falaram: sabe o que é? É que nós perdemos a pessoa mais importante. Nós depositamos a nossa confiança. Eu vim para a igreja, eu fui para o encontro com Deus, eu queria ver Jesus, e eu vi. Mas sabe o que aconteceu? Esse homem poderoso, esse homem maravilhoso, esse homem que nós cantamos, versículo 20, ele foi entregue para a morte, morreu. Versículo 21, aí eles mostram toda a razão da frustração e da chama ser apagada neles. Sabe o que é? Nós esperávamos que Ele fosse a nossa salvação. Nós esperávamos que Ele fosse nos abençoar. Mas já é o terceiro dia e nada. Nada mesmo, queridos. Será que não estava acontecendo nada? Quantas vezes você tem vindo a Jerusalém, a casa de Deus, mas muitas vezes o inimigo, através de circunstâncias, frustrações, quer te afastar do fogo, do lugar onde Deus disse: fica para receber poder, fica para ser cheio da minha presença, fica para enxergar minha glória. Mas você está tão frustrado, tão triste, que não consegue nem perceber aquilo que o Espírito Santo está ministrando ao teu coração.
Outra notícia já tinha chegado a eles. Eu quero que você levante a mão de uma pessoa agora. Você vai profetizar para ela. Vai lá, levanta a mão bem alto. Chacoalha a mão dessa pessoa. Fala assim: você está aqui. Pode ter recebido a pior notícia, mas nesse ano, outra notícia já está chegando à tua casa. Jesus está vivo e Ele vai abençoar a tua família. Você e a sua casa servirão ao Senhor. Você e a sua família serão cheios do fogo, do poder de Deus. A tua vida não será a mesma a partir do ano de 2017. Abra-se para o fogo de Deus na tua vida, porque outra notícia já está chegando na tua casa até o final desse ano. Em nome de Jesus, já está chegando outra notícia. Para eles já tinha chegado outra notícia. Versículo 22. Eles mesmos disseram: é verdade que mulheres foram ao túmulo. E é mais verdade ainda que não acharam o corpo. Olha que coisa, queridos. Já tinha chegado para eles outra notícia. E que é mais? Versículo 23. E elas viram anjos. E os próprios anjos disseram que ele está vivo. Olha que coisa, queridos. Mulheres foram lá, não viram ele. Elas conversaram com anjos. Os anjos atestaram que ele vive. E tem mais, versículo 24. Companheiros nossos, gente que a gente confia, eles confirmaram o que elas disseram. Só que tem uma coisa: não viram ele não. Uma pessoa frustrada é assim, queridos. Ela não consegue acreditar. Para nós é só história. Mulheres, anjos, amigos, atestando uma outra notícia. Mas quantas vezes, queridos, por conta do peso que você está carregando, da tristeza que você está levando, das frustrações que estão acontecendo, ao tomar um rumo errado, ao começar a apagar a chama, frustrados com Deus, você acaba dando mais valor às notícias negativas do inferno. Querido, há uma notícia nesse lugar, nessa noite. O inferno pode dizer: esse casamento morreu, esse casamento não tem mais saída. E eu te digo, em Jerusalém, na casa de Deus, tem restauração para toda a família que entrar por essas portas. Elas receberão a bênção do Senhor, e o Senhor vai restaurar muitas e muitas casas nessa cidade, em nome de Jesus. O inferno pode dizer, levanta a tua mão bem alto. O inferno pode dizer: esse filho vai morrer nas drogas, não tem mais recuperação. Mas há uma voz em Jerusalém que diz: Raquel, pode parar de chorar, porque os teus filhos voltarão da terra do inimigo e eles servirão ao Senhor. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O inferno pode dizer: essa dor, essa enfermidade vai te acompanhar o resto da vida. Você vai levantar sua mão e dizer: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Em Jerusalém eu sei, é Ele que perdoa todas as minhas iniquidades e quem sara todas as minhas enfermidades. Queridos, há uma palavra em Jerusalém de vida, de vitória para a tua casa, e essa notícia está chegando nessa noite. Vai ser em 2017, em nome de Jesus. Você crê nisso? Dá um aplauso bem forte ao Senhor agora. Em Jerusalém. Levanta a tua mão, dá um grito comigo, fala: em Jerusalém sempre tem notícia boa. Pega a mão do teu irmão, fala: é o lugar de você ser cheio do poder de Deus. Fala para ele. Mas o problema, queridos, é que muitas vezes a pessoa está tão frustrada,
que ela acaba perdendo a motivação. Olha de novo para o versículo 21. Ao dizer, mulheres viram que não tem mais ninguém no túmulo. Anjos falaram com elas. E você lembra o que os anjos falaram, queridos? Aquele que estava aqui não está morto, ele ressuscitou, já não está aqui, porque procuram entre os mortos aquele que já ressuscitou. Anjos falaram com elas. Amigos, Pedro, João, correram lá, você lembra da história? E o terceiro dia, coloca de novo o versículo ali para mim, 21, por favor, querido. Lucas capítulo 24, versículo 21. Olha o que ele diz: nós esperávamos que era ele que ia trazer. Hoje é o terceiro dia. Por favor, levanta a mão de uma pessoa agora. Fala assim para o teu irmão, fala, guarda uma coisa, meu irmão. Jesus já falou. Levanta a mão do teu irmão. Sabe, queridos, quantas vezes aquilo que devia ser motivo de motivação, quantas vezes, pega o Antigo Testamento, Jesus falou, destrói esse tabernáculo, ao terceiro dia eu levantarei. Quantas vezes eles já tinham recebido a palavra que era no terceiro dia, o próprio Jesus falou que eram 3 dias, chegaram as notícias no terceiro dia, mas eles estavam tão desmotivados, a chama tão pequena, que até notícia boa virou notícia ruim. Agora, querido, agora, nessa noite, eu quero que você, com essa mão do teu irmão, diga para ele, a notícia boa vai entrar na tua casa. E a notícia do inferno, declara lá, não vai ser maior que a notícia que está vindo do céu. Para de falar, todos estão falando, mas ninguém viu, ninguém consegue acreditar. Para de ficar entregue ao problema, frustrado, desanimado, tomando outro rumo. Deus, Senhor, tem outra palavra para você. Pegou a mão do teu irmão, dá um grito no ouvido dele e fala assim, meu irmão, está fraco, diga meu irmão. O teu lugar não é Emaús, é Jerusalém. Igreja, o nosso lugar nessa noite é em Jerusalém. É ali que do alto você vai ser cheio e revestido do poder de Deus na sua vida. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos do poder de Deus. Na sequência do texto, queridos, versículo 25 até o versículo 31, Jesus caminha com eles. Jesus está lá andando, ministra a palavra a eles. E eu quero dizer uma coisa, queridos. Jesus começou de Moisés até os profetas, mas ali eles não tiveram ainda a revelação. Eu quero te dizer, talvez você tenha enfrentado ou esteja vivendo um grande problema. Continua se abrindo para a palavra do Senhor, porque essa palavra é uma semente que está sendo jogada no teu coração. Mais cedo ou mais tarde ela vai brotar. Naquele momento eles estavam apenas recebendo, não estavam nem entendendo. E aí, queridos, Jesus está ministrando, e no versículo 28, Jesus sabia, o lugar não é Emaús, o lugar é Jerusalém. Então Jesus falou, eu vou caminhar. Jesus fez, olha, como quem ia mais adiante, enquanto vocês estão indo para lá, eu vou continuar a minha caminhada. Mas no versículo seguinte, eles insistiram muito, fica conosco. Jesus não queria ficar em Emaús, mas ele sabe que muitas vezes em Emaús tem coração apagando a chama, tem coração frustrado, tem coração desmotivado. Por isso, antes de eu continuar, eu quero que você levante as suas mãos agora. Carlinhos, você pode subir aqui para mim? Levanta bem alto as suas mãos e diga para o Senhor, fica comigo, Senhor. Com a tua mão levantada. Está com a mão levantada? Eu vou apanhar em casa, mas vai lá. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder. Só
e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Faço tudo para te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, pois o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. De repente aqueles discípulos frustrados, eles disseram para Jesus ainda em Emaús: fica conosco. Queridos, o Senhor está esperando nessa noite pessoas com um clamor no seu coração: Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, sara toda frustração, toda desmotivação, me ensina a ter santidade. E a Bíblia diz que em casa, quando Jesus parte o pão, os olhos deles são abertos. Versículo 30, Lucas capítulo 24, versículo seguinte: ele tomou o pão, partiu, deu a eles, e naquele momento, versículo 31, os olhos deles foram abertos. Eles puderam ver aquilo que os anjos veem. Eles puderam contemplar. Naquele momento as escamas caíram dos olhos deles, e quando os viram, dá para cantar mais uma vez? Aí eu tirei errado, né? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Pessoas que dizem: vai na minha casa, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Entra na minha casa. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Declara bem forte agora. Entra na minha casa, mexe com minha estrutura, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, que o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre nessa noite. Nessa noite, queridos, Jesus está entrando na tua casa.
Eles estavam frustrados. Eles estavam em Emaús, não era o lugar que Jesus queria que eles estivessem. Mas quando Jesus fez menção de passar adiante, e eles falaram: Jesus, por favor, fica conosco, entra em casa. Jesus foi lá, partiu o pão. Eles começaram a ter uma visão diferente. Deste ano os teus olhos serão desvendados para ver a glória de Deus. Mas a hora que eles viram, queridos, olha o que diz o versículo 33, Lucas capítulo 24. Levanta tua mão direita, você vai dar um grito para o inferno ouvir. Lucas capítulo 24, põe na atualizada, só quando tiver escrito NVI, tá bom? Vai lá, diga lá bem alto comigo, dá um grito e fala: na mesma hora. Mais forte, diga: na mesma hora. Na mesma hora. Queridos, na mesma hora que Jesus se revelou, eles se levantaram e disseram: eu não posso mais ficar em Emaús, eu tenho que ir para Jerusalém, o lugar onde eu sou cheio do poder de Deus. É ali que o Espírito Santo vai te levar nessa noite, em nome de Jesus. Fica em Jerusalém, até que do alto o poder de Deus caia sobre a sua vida. Na mesma hora. Faz assim com a tua mão, declara para o inferno ouvir, diga assim: eu declaro, eu não vou mais ser dirigido pelos meus sentimentos, pelas minhas lutas, pelas enfermidades, pelos problemas. Eu vou sair de Emaús e eu vou para Jerusalém, a casa de Deus, o lugar onde o fogo de Deus vai cair sobre a minha vida e sobre a minha casa, em nome de Jesus. O fogo da presença do Senhor. O que eu preciso fazer então nessa noite? Estenda suas mãos. Primeira coisa, o fogo do Senhor tem que arder no seu coração por esse lugar. Quando Jesus partiu o pão, quando os olhos deles foram abertos, quando eles o reconheceram, quando eles tiveram os olhos desvendados, olha o que eles disseram. Lucas capítulo 24, versículo 32. Versículo 32. Viu como ardia o nosso coração quando ele falava as Escrituras? Na Bíblia Mensagem, eu não sei se conseguiram mandar aí para vocês o slide que eu pedi para mandar. Está aí? Ou não mandaram? Preciso ver aqui. Ah lá. A Bíblia Mensagem, esse mesmo texto, diz assim: impressionados. Quem crê que o Espírito Santo vai impressionar a tua vida nessa noite? Impressionados com a glória de Deus, comentavam: não sentíamos um fogo. Quem já pode sentir o fogo de Deus, queridos? Não sentíamos um fogo enquanto Ele conversava conosco no caminho, enquanto explicava as Escrituras, queridos. É por isso que muitas vezes, antes de ver, permita que a palavra de Deus continue ministrando ao teu coração. Porque esse fogo que nasce quando nós ouvimos a sua voz, é esse fogo que nasce quando nós ouvimos a sua palavra, quando nós reconhecemos Ele ao nosso lado, dizendo, como eu disse domingo passado: filho, filha, eu não te abandono, eu nunca te deixarei só, eu sou o Senhor da tua vida, da tua casa, eu estou com você nessa luta. Deixa o fogo da minha presença arder no teu coração. Não seja levado por esses sentimentos. Queridos, eu creio de todo o meu coração que nesses dias, para trazer esse fogo, esse novo rumo, esse novo tempo, essa volta para Jerusalém, Deus está levantando pessoas aqui nessa noite que vão dizer a Ele: Senhor Jesus, faça arder um fogo novo no meu coração. Eu quero receber uma nova alegria da tua presença. Quem quer receber uma nova alegria, queridos?
Pessoas que dizem: enche-me até transbordar. Enche-me até transbordar, porque eu quero o poder da tua presença sobre a minha vida. Você pode levantar a tua mão direita. Eu senti uma palavra profética nessa manhã, e eu quero te dizer, ouça bem o que eu vou te dizer agora. Eu não tenho a menor dúvida sobre esse ano de 2017. Há uma chama nova vindo dos céus, brotando em diversos corações nesse lugar, porque nós como igreja já decidimos o nosso caminho. Nós não vamos ficar em Emaús, nós vamos para Jerusalém. Nós vamos para o lugar da presença de Deus, nós vamos para o lugar da boa notícia. Em Jerusalém já tinha chegado a notícia da ressurreição, e eu creio, queridos, que nós como igreja seremos levados a esse lugar. Está com a tua mão levantada, e que o Espírito Santo me falou, e várias pessoas confirmaram comigo ao longo do dia e na reunião dessa manhã. Essa volta significa, diz o Senhor, dias de avivamento poderosos estão chegando nas próximas horas. Dias de poder, dias de restituição, dias de antecipação de coisas, dias de fortalecimento, dias de receber além daquilo que você pediu e do que pensou, porque o Senhor não vai derramar apenas poder, Ele está trazendo uma comunhão mais íntima e mais poderosa com a sua presença nesses dias, em nome de Jesus. Uma volta ao primeiro amor está chegando. As mesmas motivações que você tinha antes de fazer, de realizar, porque nesse lugar de comunhão, você sabe, em Jerusalém tem restauração da tua família, tem cura de todas as enfermidades, o teu ministério é restaurado, as janelas do céu serão escancaradas e o Senhor derramará bênçãos sem medida sobre a sua vida e sobre a sua casa. Por isso escuta o Espírito Santo te dizer nessa noite: volta para Jerusalém, volta para a casa de Deus, porque aquele que ressuscitou está aqui nessa noite. Levanta suas mãos e dá um aplauso para Jesus ressurreto, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que era, que é, que há de vir, que é o Senhor da tua vida. Ele está nesse lugar. Salmo 27 é um salmo que eu disse hoje, é o salmo de retorno à presença de Deus. No Salmo 27, no versículo 1, ele começa dizendo: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, a quem eu temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem me recearei? E ele diz no Salmo 27, versículo 4: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, que eu possa morar em Jerusalém todos os dias da minha vida, para contemplar aquele que é lindo, aquele que é maravilhoso. Quem quer contemplar a formosura do Senhor? Levanta suas mãos, diga comigo: uma coisa eu peço, eu quero morar em Jerusalém, o lugar da presença, do poder, da glória de Deus, para contemplar a tua formosura. Você pode levantar bem alto as suas mãos. Glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus. Você que está em pé, com a tua mão levantada. Salmo 27,
este versículo 4, vamos ficar lá nos Salmos. Você conhece essa canção? Olha o que ele diz: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar em Jerusalém, na casa do Senhor, todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida, todos os dias da minha vida, para contemplar como Ele é lindo, como Ele é belo, para ver aquilo que os anjos veem. Levanta as suas mãos, mas diga assim comigo, mas fala assim, mas pastor, fala assim, mas pastor, na vida eu enfrento dores, eu enfrento frustrações. Como eu não vou apagar o fogo? Está com a mão levantada. Olha o que diz o versículo 10. Versículo 10 do capítulo 27 de Salmos. Está travando aí? É o versículo 10 desse capítulo. Ele diz assim: porque se meu pai e minha mãe me abandonarem, mesmo que eu enfrente as maiores frustrações da minha vida, eu tenho uma certeza: o Senhor me acolherá nos seus braços poderosos. O Senhor estará com as suas mãos sobre a minha vida. O Senhor vai cuidar de tudo na minha casa. Por isso, ele termina esse Salmo 27. Eu não sei, acho que é o versículo 14. Coloca o versículo 14 para mim. Eu acho que é o 14. Está com a mão levantada. Olha o que ele te diz: espera pelo Senhor, anima-te, fortaleça o teu coração. Deixa a chama começar a arder novamente. Espera, pois, pelo Senhor. Levanta as tuas mãos agora. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus. Levanta suas mãos. Pastor Samuel diz que tem uma palavra profética para a igreja agora. Levanta suas mãos ao Senhor. Amado, queridos amados irmãos, Deus tem uma palavra para esta casa. Foi mencionado nesta noite que estrutura e a palavra são uma mesma coisa. A palavra como estrutura é o que dá a expressão para o corpo de Cristo. Ela não pode ser nem mudada e nem quebrada. E é por isso que os ossos do cordeiro não podiam ser quebrados, não podiam ser removidos. E nem um osso do Senhor foi quebrado, mas os seus ossos ficaram expostos pela surra que ele levou por você, por todos nós. Os ossos não foram quebrados, mas ficaram expostos. O sangue também foi derramado até a última gota, porque quando os soldados buscaram o primeiro ladrão na cruz, estava vivo, quebrou as suas pernas,
para serem, para adiantar adiantar a morte daquele bandido. Foram no outro a mesma coisa, mas quando aquele soldado procurou Jesus para quebrar também as pernas de Jesus, ele percebeu que Jesus já estava morto, ele já tinha entregado o seu espírito, e então furou bem no peito de Jesus, onde não tem ossos para quebrar, mas é maleável, e aquela lança perfurou aquele lugar, e da perfuração desta lança jorrou água e sangue, o sangue que nos purifica de todo pecado, a água do Espírito que enche as nossas vidas. O Senhor está aqui nesta noite dizendo: nenhum jota ou tio se omitirá da lei. A estrutura da palavra, a estrutura do corpo, mas a palavra de Deus não ficará sem volta, ela não voltará vazia, ela operará para o que foi enviada, para esta casa, para esta igreja. Amém, amém. Levanta a tua mão direita. Ficai em Jerusalém. Essa é a palavra. Até que do alto você seja revestido do poder de Deus. Porque é em Jerusalém, é na casa de Deus que o poder é derramado. Há um poder sendo derramado sobre a tua vida nessa noite. Poder para testemunhar, para confrontar o inimigo, para confrontar as trevas, para declarar a bênção, para abençoar, para trazer os milagres de Deus. Porque quando eu estou na presença de Deus, eu entendo o que está escrito em Zacarias capítulo 4, versículo 6. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E quando eu entendo que é pelo seu Espírito, movido pelo Espírito Santo, cheio de poder, você vai olhar para as circunstâncias. Coloca o versículo seguinte para mim, e você vai dizer o que está no versículo 7. Quem és tu, ó grande monte? Quem és tu, problema? Está com a tua mão levantada, querido. Se o inimigo vier para você dizendo: você é um fraco, você vai dizer: não, nele eu declaro que eu sou forte. Se o inimigo vier dizendo: você é um perdedor, você vai dizer: não, nele eu sou mais do que vencedor. Se o inimigo vier dizendo: você é um doente, você é um enfermo, você é um frustrado, você é um desanimado, você vai dizer: não, nele, pelas suas pisaduras, eu sou sarado. Se o inimigo vai dizer: você apagou o fogo, você vai dizer: não, o Senhor me visitou, Ele me fez voltar, o meu coração está sendo revestido de um novo fogo, de um novo poder. Diabo, montanha, sai da minha frente, eu estou voltando para Jerusalém, o lugar da presença e da glória de Deus na minha vida. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor. É esse lugar. Levanta a mão de uma pessoa, coloca para mim Gálatas capítulo 4, versículo 26. Chacoalha a mão do teu irmão, fala assim: seja revestido de poder para orar, para profetizar, para crer por tua família, para viver um novo tempo, para expulsar o inimigo. Chacoalha a mão do teu irmão, fala: teu caminho, vai lá, não é Emaús, é em Jerusalém. Olha o texto: quem vai para Jerusalém é livre, é livre, é livre, porque em Jerusalém, olha o que diz o versículo 7, quem é livre
tem alegria. Versículo 27, versículo seguinte: Jerusalém, a de cima é livre. Mas ele está dizendo, até para quem tinha motivo para estar frustrado, até para quem tinha motivo para estar triste, que é estéril, ele fala, até a estéril salta de alegria. Tem alegria, porque o Senhor vai abençoar a tua vida. Sabe por quê, querido? Levantando a mão do teu irmão, dá um grito para ele agora. Versículo 28. Fala assim: você, vai lá, não é filho da escrava, da luta, dos problemas. Você não é filho da dor, você não é filho da derrota. Igreja, nós somos filhos da promessa. Você tem a marca da promessa na sua vida. Você é filho da promessa, e a promessa de Deus vai se manifestar na tua casa. Eu sou filho de Deus. Eu quero repetir, queridos, em Jerusalém a estéril, a abandonada, não ficará assim. A promessa vai chegar, e eu declaro, até o término deste ano, está com a mão levantada aí, até o término desse ano, ao permanecer no lugar de oração e de adoração, muitas esterilidades serão quebradas nesse lugar, relacionamentos familiares rompidos, milagrosamente o Senhor vai restaurar em nome de Jesus. Esterilidade profissional, financeira, será convertida em crescimento profissional, porque portas impossíveis serão abertas para pessoas nesse lugar. Vão acontecer tantas respostas, fruto da adoração, Sabe por quê, queridos? Deus está dizendo, rios de água viva vão fluir do teu interior. Uma chama nova vai brotar do teu coração. A bênção e a glória de Deus estarão sobre a tua vida. Oh, Ramacai, eu sinto o Senhor dizendo, querido, Ele está aqui e Ele prometeu te guardar, te abençoar, te curar, te fortalecer, te fazer uma nova pessoa. Mas Ele está te chamando para perto agora. Ele quer escrever uma nova história. Ele quer trazer esse fogo. Quem quer receber o fogo de Deus agora? Você vai se levantar aqui em Jerusalém nessa noite dizendo, o Senhor me revestiu de poder. Você vai dizer o que está em Isaías capítulo 61 versículo 1: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar, proclamar libertação aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade aos algemados, consolar aqueles que choram. Versículo 3: dar uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Pega a mão do teu irmão, fala, você foi ungido. Vai lá, você foi ungido para ser carvalho de justiça, plantado pelo Senhor em Jerusalém, na casa do Senhor, para manifestação da sua glória, da glória de Deus, da presença de Deus. Um carvalho, uma referência para a manifestação do poder de Deus. Pessoas plantadas em Jerusalém que sabem, eu preciso do poder de Deus na minha vida. Eu quero terminar, queridos. Coincidentemente, as duas últimas aulas do PBC sobre adoração na Bíblia, matéria maravilhosa, falaram sobre a glória de Sião, a importância de Sião, o lugar onde Jerusalém estava estabelecida, onde Jerusalém está firmada. Sião era a fortaleza de Davi, o lugar de habitação de Deus, o lugar onde a arca foi levada. Por isso, queridos, você tem que ficar em Jerusalém. E eles terminaram a aula dizendo, olha o que a Bíblia fala sobre Sião. E eu vibrei, porque eu já tinha escrito essa palavra. Eu entreguei, as meninas quinta-feira já tinham batido, e eu só assisti essa aula na sexta-feira. E a palavra que foi dada pelo professor foi assim:
Olha quantos textos. Salmo 87 é em Jerusalém, é em Sião, é o lugar onde Deus habita. Salmo 132 é onde Deus escolhe e estabelece reis. Salmo 48 é a alegria de toda a terra. Salmo 50 é a perfeição da beleza. Salmo 133 é onde Deus derrama bênçãos e vida para todos sempre. Mas eu quero destacar algo. Quem está enfrentando ainda uma grande luta, levanta a sua mão bem alto. Deixa eu tirar meu óculos. Quem está enfrentando uma luta nessa noite, levanta bem alto. Será que você consegue ficar com a sua mão levantada enquanto eu estiver falando? Você consegue? Porque você vai fazer algo profético agora. Quando Davi saiu para lutar contra Golias, ele saiu desacreditado. Ele saiu desprezado. Ninguém acreditava nele. E talvez você está aqui com a mão levantada, vivendo uma causa impossível, um gigante muito grande. Mas quando Davi derrubou Golias, a Bíblia diz que ele pegou a espada, cortou a cabeça do gigante. E o que ele fez com a cabeça do gigante, queridos? 1 Samuel capítulo 17, versículo 54. Você que está com a mão levantada, fala o teu nome. Fala o teu nome. Eu não ouvi. Fala o teu nome, você que está com a mão levantada. A hora que eu falar 3, você vai falar o teu nome. Vai lá, 1, 2, 3. Fala, pegou a cabeça do gigante e trouxe para onde? Para onde ele levou a cabeça do gigante, queridos? Quando o gigante se manifesta, ele quer te afastar da casa de Deus. Ele quer te afastar de Jerusalém. Ele quer te afastar do lugar onde Deus está. Ele quer te afastar do lugar onde o poder de Deus se manifesta. Mas o lugar de você derrubar o gigante e apresentar a tua vitória é em Jerusalém, é na casa de Deus, é no lugar onde a glória de Deus vem sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você está em Jerusalém, você está na casa de Deus nessa noite. Pega a cabeça desse gigante agora, pela fé. Pela fé, cheio do poder de Deus. E eu não sei qual gigante que queria te levar para Emaús, mas você sabe, ele está aí na tua mão agora, que queria te trazer frustração, desmotivação na tua família, enfermidade, lutas, ataques, problemas. Eu não sei o que é, seja o que for. Você está em Jerusalém agora. E da mesma forma, queridos, que diante do trono aqueles anciãos depositam as suas coroas, dizendo: está aqui, Senhor. Você vai entregar a cabeça desse gigante agora nas mãos daquele que está sentado no trono.